Olá pessoal, hoje excepcionalmente nós estamos fazendo a nossa live na sexta, era para ter sido ontem, minha agenda, eu só cheguei tarde da noite, mas é um prazer retomar esse canal de interação que eu convido todos para partilhar nesses minutos, aquilo que para nós é fundamental, um balanço da semana, os fatos que repercutiram no país, no mundo e sobretudo aqui no nosso estado, o estado do Ceará. E eu começaria dizendo que a semana em Brasília, ela foi marcada por fatos que chamam a atenção do mundo, sobretudo aqui do Brasil, que levou uma insegurança generalizada dos agentes econômicos do país. O PIBinho anunciado pelo governo, PIB de 2019, que é a soma de tudo aquilo que é produzido no Brasil, de 1,1%. O menor em 3 anos. Isso significa que o Brasil está paralisado. Não tem investimento público, não tem investimento privado, e o Brasil tem sua economia se desacelerando e está comprometendo o nosso futuro. Esse PIBinho anunciado pelo governo diz bem do desastre da política econômica do governo Bolsonaro. Aliado a isso, todos estão assustados com algo muito grave, que é a desvalorização da moeda brasileira. O real que foi criado é verdade no governo do FHC e foi muito fortalecido nos governos Lula e Dilma. A moeda é um dos maiores símbolos do Brasil, de um país grande como o Brasil, pois esse governo está conseguindo desvalorizar a nossa moeda e hoje o real é a moeda que mais sofreu desvalorização no mundo. E o que é pior, o dólar bate a casa do 4,65 em alguns momentos de ontem para hoje, chegando a R$5. E eu ouvia muito isso na época do governo Dilma, eles dizerem, esse centro conservador brasileira falava assim, não tem país, economia de nenhum país e nem governo que se sustente com dólar a R$4. Pois é. E o ministro Guedes ainda fica dizendo que se a gente não cometer nenhuma besteira, o dólar, se a gente cometer ou fizer alguma besteira, o dólar vai chegar a R$5. Quem mais faz besteira e zomba do sentimento do Brasil é exatamente esse governo e seu time que governa hoje o Brasil, está levando o Brasil para o buraco, para o abismo. Um outro fato que marcou também, que está chocando o mundo, é exatamente, são mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras que estão nas filas, sem receber o Bolsa Família, 3,5 milhões, e nas filas do INSS, esperando algum benefício ser pago. O BPC, o benefício de prestação continuada, o auxílio natalidade, aposentadoria rural. É uma perversidade um país que tem hoje mais de 5 milhões nas filas esperando por algum benefício. É por isso que as pessoas começam a chorar, começam a ir para as ruas pedir esmola, coisa que tinha sido extinta nos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores. E a gente escuta os comentaristas de plantão falam assim, é a culpa do coronavírus, é a crise na China. É evidente que isso está atingindo as economias globais, mas eu pergunto, em 2019 tinha o coronavírus? O que eles justificam para terem um crescimento de 1,1%? Por que isso aconteceu? Hoje eu vi uma declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que se não tiver investimento público, não tem retomada do crescimento da economia. Aquilo que o Lula fez, investiu, abriu os bancos para emprestar pobres, generalizou o Bolsa Família, as aposentadorias rurais, e o país viveu um momento forte de crescimento. Em 2010 nós chegamos a crescer 7,5%. Sabe qual é o resultado? Você que está nos assistindo, é que o Brasil está voltando ao mapa da fome, as pessoas estão perdendo sua renda, o desemprego cresce e o pior,
você não tem perspectiva nenhuma. Por que que os economistas de plantão falam assim, fazem as projeções da economia, fizeram projeção para esse ano de mais de 2%, cresceu, em 2019 cresceu 1,1%, já estão dizendo que o crescimento de 2020 será muito inferior daquilo que estava sendo previsto. E o que é pior, o Banco Central está torrando as nossas reservas externas. Esse colchão financeiro que o Lula construiu. O Lula, quando deixou o governo, deixou mais de 380 bilhões de dólares em reserva, pois estão torrando todo dia. E o pior, a economia não dá sinais de retomada de crescimento algum. É o desastre dessa política econômica desenvolvida pelo governo Bolsonaro, comandado pelo ministro Guedes. Esses fatos estão comprometendo o futuro do Brasil. É por isso que o outro fato que marcou muito a semana, que marca o Brasil e o mundo fica impressionado com a ida do Lula para a Europa. O Lula, um ex-presidente que foi massacrado recentemente, depois de 580 dias preso em Curitiba, vai para a Europa, para 3 países da Europa, e o mundo quer dialogar com ele, as altas autoridades, ex-presidente como ex-presidente da França o recebeu o título de cidadão da França em Paris, e o mundo fica chocado e olha para o Brasil. Qual é o futuro desse país? A gente só escuta uma coisa. O fato de ontem para hoje é que o Bolsonaro vai almoçar com o Trump lá em algum estado dos Estados Unidos, no próximo domingo. Veja, o Brasil, a sua imagem está corroída perante o mundo. E não é só por conta agora que essa crise está se ampliando por causa do coronavírus, não, porque 4 anos, gente, se passaram depois do afastamento, do golpe que eles deram na democracia. Essa gente devia pedir desculpa ao país, prometeram crescimento, fizeram a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e tudo mais, e o país está ladeira abaixo, não tem perspectiva nenhuma. Nós somos portadores do quanto pior, melhor? Não, é porque eles vêm nos acusar de que nós somos responsáveis por isso. 4 anos se passaram, 2 anos e meio, 3 anos do Temer e quase mais de 1 ano do Bolsonaro. E o que aconteceu com esse país? As pessoas ficaram mais pobres, a educação está arrebentada. Ainda bem, minha gente, que essa semana, na próxima semana, nós vamos votar o Fundeb, o Fundo de Valorização da Educação, de financiamento da educação básica. A educação básica é referência aqui no estado do Ceará. Nós apresentamos ao presidente Rodrigo Maia a necessidade de votar urgentemente a PEC do Fundeb, que é a PEC 1515. E, evidentemente, por falar em Fundeb, vejam, com toda essa crise que nós passamos, a crise que teve com os mutins aqui nos quartéis da PM, o governador Camilo Santana anuncia um reajuste de 12,84% para os professores, que é o piso nacional. É assim que se desenvolvem políticas públicas que melhorem a qualidade da educação pública do Brasil. Nós vamos votar o Fundeb porque também é outro fato que está marcando a conjuntura nacional e que nós temos muita unidade para votar esse fundo que será permanente, que vai ajudar enormemente o financiamento da educação pública brasileira, a educação básica. Um outro fato que igualmente marcou a semana, veja, olhem o tratamento que o Bolsonaro dá para o Nordeste. Daqueles investimentos que foram liberados para a concessão do benefício conhecido como Bolsa Família, só 3% foram destinados ao Nordeste brasileiro. É um presidente que ignora uma região tão rica, que tem um povo tão extraordinário, que cresceu tanto no nosso governo, que existe investimento, emprego, renda, obras públicas, e agora ele dá as costas para o povo nordestino. 3%. A maior parte dos recursos foram exatamente para o Sul e Sudeste. E o Nordeste e o Norte, que são as regiões que mais precisam de investimento público, abandonadas e sacrificadas fortemente por este governo, que é outro muito grave que nós temos que reagir. Inclusive, nós vamos acionar o Ministério Público, a Procuradoria do Ministério Público em defesa da cidadania,
para, porque isso é crime que estão fazendo com o Nordeste brasileiro, essa discriminação, isso é um atentado contra a nossa Constituição. E nós precisamos, evidentemente, estar muito juntos. E esse é o meu papel como deputado cearense, sempre caminhar ao lado do povo, e em Brasília e aqui, trabalhando muito para defender o povo do Ceará e o povo do Brasil. Além disso, sempre é bom a gente discutir a pauta política, a pauta econômica, mas também discutir projetos que digam respeito à vida do povo, né? Nós apresentamos um projeto essa semana que é muito importante para o consumidor brasileiro, para o usuário do transporte aéreo, que é exatamente o projeto de número 425, que está tramitando já no site da Câmara, você que está nos ouvindo pode acessar. Esse projeto pede às empresas aéreas de cobrarem multas exorbitantes no ato de remarcação da passagem. Exemplo, um dia desses eu estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e fui remarcar a passagem. Sabe, a passagem custava R$ 1.500. Sabe quanto era a multa? Foi a multa era R$ 1.306. Ou seja, o meu projeto, ele acaba essa multa, e o consumidor, o usuário do transporte aéreo, até 7 dias antes do dia que está marcada a sua passagem, ele não pagará nenhuma multa. Isso é importante, é defender o consumidor, é defender o povo, porque a ANAC deveria fiscalizar as empresas aéreas, não fiscaliza coisa nenhuma, e elas fazem e acontece. Além dos preços exorbitantes, uma passagem às vezes chega a custar R$ 2.000, quando vai remarcar tem uma multa quase que a metade do valor dessa passagem. E o nosso projeto, o 425, ele impede a cobrança dessa multa, e isso tem um significado grande, porque é defender aqueles que usam esse sistema de transporte coletivo, que é o sistema de transporte aéreo. Eu quero finalizar essa live de hoje fazendo 3 chamamentos importantes. O primeiro deles é para o dia 8 de março. Estão sendo, nesse momento, 3.500 mulheres do MST estão acampadas em Brasília. E no país inteiro nós teremos atos espalhados em todas as cidades. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós teremos o ato dia 8, domingo, a partir das 13 horas, no Centro Dragão do Mar e na praia de Iracema. É as mulheres se juntando para lutar pelos seus direitos. É as mulheres se juntando para pôr fim a esse feminicídio generalizado, essa violência que está se perpetrando pelo país afora. E esse dia 8 de março ele é muito importante, que as mulheres brasileiras e as mulheres cearenses estão organizando atos, mostrando, e principalmente porque a luta das mulheres é também para ampliar a sua participação política nas decisões e nas esferas públicas. O outro é dia 14. Dia 14, 2 anos, lamentavelmente, se comemora por aquela morte, o assassinato da vereadora Marielle no Rio de Janeiro. Uma tragédia daquela. Até hoje não se sabe quem foram os mandantes daquele crime bárbaro. E teremos manifestações pelo país inteiro. É importante nós nos organizarmos e fazermos atos em todas as cidades, em todas as vilas, para mostrar o quanto é importante o esclarecimento desse crime bárbaro feito contra uma pessoa da história e do tamanho da vereadora Marielle do Rio de Janeiro. E o grande outro ato que nós estamos participando e ajudando, peço que todos do PT, amantes da educação, da democracia, participem, é o dia 18. Nesse dia 18 é o grito de liberdade. A UNE, a UBS, as entidades de professores, vamos fazer uma corrente muito grande em defesa dos direitos, tendo a educação como carro-chefe desta mobilização do dia 18, que acontecerá em todo o Brasil. Para nós que desempenhamos o nosso mandato como deputado federal, é sempre muito forte para nós atuarmos em 3 dimensões. O primeiro deles, na oposição a esse governo e às suas políticas destruidoras dos direitos do povo.
O segundo aspecto é apresentar projetos que ajudem a melhorar a vida do povo. E, evidentemente, o terceiro, ajudar aqui o governador Camilo Santana a fazer o belíssimo trabalho que ele está fazendo na área da saúde, da educação e agora na área da segurança pública. Esse é o meu papel como deputado federal lá em Brasília. E aproveito, meus queridos amigos e amigas acompanhando, aqueles que nos acessaram, que mandaram perguntas, eu procurarei responder depois, que acione aqui as minhas redes sociais, né? O Instagram.com/Dep_Guimarães, que é o meu Instagram que vocês podem entrar, o Facebook.com/Guimarães13PT e o meu Twitter, né? Que é o Twitter /Guimarães13PT. E o nosso WhatsApp do mandato, que é 999130313. 03 E evidentemente eu tenho o meu Twitter pessoal que eu comento, eu dou muitas opiniões sobre a conjuntura e que vocês todos acompanham. No mais, a desejar um final de semana, um bom final de semana, cheio de paz, com chuva para o meu sertão que está precisando de chuva. Cumprimento aqui a Letícia Cambelo, o Anildo, o Cesare Artes, o Cristiano, a Luana Rodrigues, o Ivan de Capistrano, o Jaime Nunes e tantos outros que nesse momento nos acionam e que acompanham o nosso trabalho em Brasília. Sugiram, proponham um projeto de lei, façam sugestões através da minha assessoria, porque esse é meu compromisso, caminhar sempre ao lado do povo aqui no Ceará e no Brasil.